Oi, pessoal, tudo bem? Passando por aqui para dar algumas dicas importantes nesse bloco de semântica formal, especialmente tratando dessa diferença entre acarretamento versus pressuposição. E aí eu trago alguns materiais, aqui fiz referência nas últimas aulas, sobretudo o texto de Márcia Cansado, em que ela diz que o acarretamento é uma propriedade que nos mostra exatamente o que está sendo veiculado por determinada sentença e nada além, nada mais disso. Então, vamos partir dessa noção de acarretamento versus pressuposição. Primeira coisa, de maneira bem lógica, bem didática. O que é o acarretamento? É aquilo que nós chamamos de consequente lógico. Uma sentença A, uma sentença base, dela nós podemos derivar uma sentença B. A sentença A, se for verdadeira, se tomarmos como verdade, B tem que ser verdadeira por necessidade lógica. Como é que isso acontece? Então, o acarretamento nada é do que a necessidade lógica. Como eu estava dizendo, se a sentença A é verdadeira, B tem que ser verdadeira e não há saída. Porque a verdade de B está sempre contida na verdade de A. Ou seja, aquela B, a derivada, está sempre contida lá em A. Então, eu vou trazer algum exemplo aqui para a gente ver, observar. Por exemplo, um exemplo prático. Se eu digo na sentença base, o João matou o mosquito, qual é o consequente lógico que eu tenho? Qual é o acarretamento lógico que eu tenho? Ora, eu tenho o fato de o mosquito ter morrido, o mosquito morreu, né? Por quê? Se o ato de matar ocorreu, que é João matou o mosquito, o estado de estar morto é obrigatório, está contido em B. Então, o sentido está contido dentro da palavra. Se matou, houve o consequente, né? Houve uma morte. Então, aqui a gente pode dizer que existe um acarretamento. Veja esse outro acarretamento na prática. Quando eu digo assim, Pedro é um cardiologista e eu digo em B que Pedro é um médico. Por que é um acarretamento aqui? Porque nós temos uma noção de subconjunto aqui, né? A noção de hiperônimos e de hipônimos. Cardiologista é um subconjunto de uma especialidade médica, né? Então eu digo cardiologista é um hipônimo de ser médico. Médico é o hiperônimo. Então é impossível ser cardiologista sem ser médico, não é? Se eu digo, mais um, vamos ver esse exemplo. O gato matou o rato. Qual é o consequente? O rato morreu. Ou seja, a ação de A garante esse resultado de B, porque é uma conexão lógica. A gente então observa isso no teste da contradição, né? Tente negar a segunda sentença após a primeira. Se soar um absurdo, se soar contraditório, então é acarretamento. Veja, Pedro é cardiologista, mas não é médico. Resulta numa contradição lógica, não é? Então, o que é que a gente pode dizer a partir disso? Nós temos aqui, então, uma propriedade muito cara aos testes de acarretamento. Porque o acarretamento, se eu nego a primeira e a segunda fica incerta, eu tenho uma noção de acarretamento. Voltando aqui, então. E a pressuposição? A pressuposição é aquilo que eu chamo de uma informação pano de fundo, uma informação já conhecida. É algo que o falante assume como verdade antes mesmo de ele abrir a boca. Ora, se eu digo Maria parou de fumar, o pressuposto que eu tenho, a pré-condição para eu ter dito isso, é o fato de eu saber que Maria fumava, né? Que Maria, enfim, tinha esse vício. E aí, quando eu digo João parou de fumar, eu tenho uma afirmação, eu tenho um pré-conhecimento, um conhecimento pré-existente.
E aí é que está a diferença, porque a pressuposição é teimosa, ela sempre vai sobreviver tanto à negação quanto à interrogação. Se eu digo João parou de fumar como sentença base e o meu pressuposto é, então ele fumava, se eu tentar negar e dizer João não parou, ainda assim ele fumava, né? João parou de fumar, ainda assim João continua fumando, eu continuo assumindo que João fumava. Então, a gente percebe que nessa noção de pressuposição, a negação sempre vai resistir. Tudo bem? Então, existem alguns gatilhos. Verbos de mudança, como parar, continuar, tornar, tornar-se. Descrições definidas, como um atual rei pressupõe que existe um rei. E verbos que indicam movimento, factivos, como lamentar, né? Dizer, eu acredito que ele saiu, pressupõe que ele saiu, né? Sinto que ele saiu, pressupõe que ele saiu. Então, voltando aqui, um resuminho. O acarretamento e a pressuposição estão aqui, ó, e nem sempre uma sentença pode ter necessariamente as duas. Mas o acarretamento ele vem de uma definição de uma origem lógica. Por exemplo, se eu digo matou, morreu, combateu, sei lá, o exército combateu, o exército derrotou, né? Venceu, derrotou. Então, se eu nego a frase a inferência vai desaparecer, vai mudar. Na pressuposição, não, a inferência permanece mesmo com a negação. Ao dizer lamento que ele saiu, ainda assim ele saiu. Né? Lamento que ele não saiu, ainda assim ele continua tendo executado essa ação. Ok? Então, uma noção muito cara para a gente é que, na pressuposição, se eu nego a primeira, a segunda ainda permanece intacta. Um resuminho aqui para vocês, né? Vocês podem ver atentamente aí no slide. Vou deixar, não tenho como baixar aqui minha imagem, tenho como melhorar aqui, né? Que o acarretamento ele não sobrevive à negação, mas a pressuposição sobrevive sim à negação. O acarretamento tem uma relação lógica, uma relação lexical, e a pressuposição está ali expressa através de gatilhos linguísticos, porque ela faz parte ali do conhecimento prévio. Tudo bem? E o acarretamento, ele depende do contexto, não necessariamente do contexto, ele é estrutural. Então, ao dizer assim, um último desafio aqui. O atual diretor da faculdade é muito rígido. E eu digo em uma sentença B que existe um diretor, então isso é um pressuposto, né? Porque ainda continua tendo um diretor. Se ele é atual, se ele é antigo, se ele é novo, se ele é velho, continua tendo um diretor. Agora, quando eu digo a Ana comprou um carro e eu digo a Ana possui um veículo, né? A Ana comprou um carro novo, a Ana possui um veículo, aí se trata de um acarretamento, né? É isso, pessoal. Espero que eu tenha, de alguma forma, ajudado vocês. Semântica formal não é um bicho de sete cabeças e o teste da negação é sempre a bússola. Beijo, um abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima aula. Valeu!